Paz seja com todos. Luz amiga, estamos iniciando essa tarefa em seu nome, em nome de Deus, nosso Pai, do mensageiro da paz e de todos os irmãos que nos assistem. Trazemos para a nossa reflexão de hoje o versículo 35 do capítulo 9 do Evangelho segundo Marcos. E ele, assentando-se, chamou os 12 e disse-lhes: Se alguém quiser ser o primeiro, será o último de todos e servo de todos. Esse versículo está inserido na passagem do Evangelho em que Jesus e seus discípulos estavam vindo das aldeias de Cesareia de Filipe para a Galileia. Enquanto caminhavam, Jesus ensinava aos discípulos, dizendo: O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, matá-lo-ão, e morto ele ressuscitará ao terceiro dia. Mas os discípulos não compreendiam o que ele estava dizendo, pois não conseguiam compreender a morte daquele que instalaria o seu reino aqui na terra. Como? Perguntavam entre si. O grande líder, Jesus, seria morto pelas mãos dos homens. Como? E eles receavam interrogá-lo e iam discutindo entre si pelo caminho sobre o reino que Jesus fundaria e quem dentre eles seria o maior neste reino. Chegando a Cafarnaum, na Galileia, Jesus lhes perguntou: Que estáveis vós discutindo pelo caminho? E eles, envergonhados, se calaram, porque pelo caminho tinham disputado entre si qual seria o maior e o mais importante quando Jesus instalasse aqui na terra o seu reino. E Jesus, então, assentando-se, chamou os 12 e disse-lhes: Se alguém quiser ser o primeiro, deve ser o último de todos e servo de todos. Jesus também faz referência ao último lugar na parábola da festa de bodas. E quando fores convidado para uma festa de bodas, não te assentes no primeiro lugar, para que não aconteça que chegue um convidado mais digno do que tu, e vindo o que te convidou a ti e a ele, te diga: Dá lugar a este. E então, com vergonha, tenhas que tomar o derradeiro lugar. Quando fores convidado, vai e assenta-te no derradeiro lugar, para que quando vier quem te convidou, te diga: Amigo, sobe mais para cima. Então terás honra diante dos que estiverem contigo à mesa. A parábola nos mostra que devemos ir como convidados ao banquete divino, numa festa de bodas, mas tenhamos o cuidado de nos assentarmos no último lugar. Porque quando participamos de um banquete divino, estamos lidando com energias superiores, energias do bem. Então devemos chegar ocupando o último lugar, porque estamos convocados a examinar algo ainda novo para nós e aplicá-lo primeiro em nós e depois àqueles que convivem conosco. Vamos então com humildade, porque estamos em contato com energias que podem retificar e reconduzir tanto a nossa alma
como a dos semelhantes. Então, é indispensável que o trabalhador inicie o esforço amorosamente, humildemente, observando as pequeninas coisas em primeiro lugar, para depois abranger as maiores, com muito amor, retificando ou corrigindo o que não está correto primeiro conosco, para depois estender aos outros. Não devemos buscar a evidência, impondo normas e poder, porque podemos com isso estabelecer mais fortes perturbações. Este preceito trazido por Jesus para os discípulos e para todos nós é difícil de ser bem assimilado, principalmente porque estamos ainda em um planeta de expiações e provas, onde existe sofrimento, dificuldades, grandes contrastes e impera ainda o orgulho, o egoísmo e a vaidade, sendo por isso necessário provas constantes para o aperfeiçoamento. O mundo será sempre reflexo dos sentimentos, pensamentos, atitudes, palavras e ações dos seus habitantes. A Terra ainda é um mundo bem mais próximo do mundo primitivo que propriamente da regeneração, porque nela prepondera muito da animalidade dos mundos primitivos, apesar das grandes conquistas da ciência em todos os setores da vida que propiciam à humanidade sempre mais conforto e bem-estar. A regeneração chegará quando formos capazes de escolher o bem em nossa existência, desprezando o mal, ou melhor, dizendo em outras palavras, quando a humanidade se tornar consciente que o bem é o seu destino e abandonar por sua própria vontade toda a prática do mal. No livro Ação e Reação, de André Luiz e Psicografia do Chico, o benfeitor Sânzio define para nós, no capítulo 7, essa questão de bem e do mal, dizendo: o bem será, desse modo, a nossa decidida cooperação com a lei divina, a favor de todos, ainda mesmo que isto nos custe a renunciação mais completa, visto não ignorarmos que, auxiliando a lei do Senhor e agindo de conformidade com ela, seremos por ela ajudados e sustentados. E o mal será representado por aquela triste vocação ou parcela do bem unicamente para nós mesmos, a expressar-se no egoísmo e na vaidade, na insensatez e no orgulho que sempre nos assinalam a permanência nas linhas inferiores do espírito. Mas nada se perde dentro das leis divinas. E o maior mal um dia se transformará também em bem. Porque a lei do universo, criado por Deus, é de amor, de progresso e de renovação constante. E só o bem permanecerá. Observemos o Mestre Jesus, o grande reformador do mundo. Ele expõe a sua plataforma de trabalho estabelecida na fé ou confiança em Deus, na esperança e na vivência da caridade nos menores gestos. E ele assevera sempre que vier ao mundo ou ao caminho dos homens para cumprir a lei divina, ou seja, ele era um trabalhador divino a serviço da renovação do homem terreno.
E ele sempre diz: eu estou no mundo como aquele que serve. Jesus vem à Terra nos mostrar, pelo seu exemplo, o caminho do bem. Emmanuel considera no prefácio do livro Caminho, Verdade e Vida que muitas vezes no curso das existências renovadas temos desprezado o caminho traçado pelo Mestre, indiferentes ante os patrimônios da verdade e da vida. Tantas vezes temos esquecido os conselhos de Jesus que podemos permanecer em zonas obscuras, adiando indefinidamente e infinitamente a nossa iluminação interior para a vida eterna. Deveria ser do nosso próprio interesse levantar o padrão da vontade, estabelecer disciplinas para uso pessoal e reeducar a nós mesmos na proposta infinita de aperfeiçoamento. Qualquer definição sobre Deus, o Criador, Pai de todos nós, será sempre mera especulação. Ele, como Criador do universo infinito, está para além do infinito, é maior que o infinito. Mas temos em O Livro dos Espíritos a questão número 1 proposta aos Espíritos: que é Deus? E a resposta: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E na questão 4, ou quarta, onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? E a resposta: num axioma que aplicais à vossa ciência, não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo o que não é obra do homem, e a vossa razão responderá. Observai a beleza da natureza com suas estações e vereis o Criador refletido nela. Ainda outra questão, a questão 10. Pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? Os espíritos responderam: não. Falta-lhes para isto o sentido. Quando não mais tiver o espírito obscurecido pela matéria, quando pela sua perfeição se houver aproximado de Deus, ele o verá e compreenderá. Questão 244 de O Livro dos Espíritos, ainda O Livro dos Espíritos. Os espíritos veem Deus? Somente os espíritos superiores o veem e compreendem. Os inferiores o sentem e adivinham. O homem materializado fica impossibilitado de perceber Deus porque ainda não conhece a sua própria essência, que é divina. E se julgando um ser eminentemente material, só pode perceber o que é material. Só podemos ver com aquilo que somos capazes de ver em nós e na vida. Consideramos, portanto, a importância de reconhecermos o Criador como Pai de todos nós, porque viemos de Deus. Jesus, que veio ao mundo e deu testemunho do Pai, eu e o Pai somos um, nos mostra a misericórdia infinita do Pai, que rege, e também é um Pai que rege não só o nosso planeta, como os universos infinitos. Não estamos à deriva ou na existência para satisfazer os nossos próprios caprichos ou em uma colônia de férias por tempo indeterminado.
o governo do mundo, embora muitos possam duvidar, porque efetivamente não podemos vê-lo com os nossos sentidos, está em Deus, que a tudo prevê e provê. Ele determina, possibilita ou não, e pode fazer acontecer dependendo naturalmente das nossas escolhas e posicionamentos. O programa divino é de fraternidade, amor e cooperação, mas nós sempre queremos impor ao carinho paternal de Deus, buscando subornar o poder infinito devido à nossa rebeldia em nossa relação com o Pai. Queremos sempre que prevaleça a nossa vontade. No versículo em estudo, Jesus nos recomenda que quem quiser ser o primeiro na construção do reino divino deve se fazer o último e ser servo de todos. É uma maneira de agir bem diferente daquela que estamos acostumados num mundo de expiações e provas, onde os maiorais da ciência, da política, do sacerdócio organizado, das finanças, são tiranos, muitas vezes associados às sombras, e exigem serem sempre os primeiros, obedecidos e servidos. No serviço do Cristo, observamos o contrário. Os espíritos dominantes, os maiores superiores, são os últimos na recepção dos benefícios e são servos daqueles que lhes procuram uma colaboração fraterna. Muitos de nós estamos na existência como se estivéssemos dormindo, em um sono profundo. Escutamos os ensinamentos do Mestre, achamos tudo muito louvável e bom, mas não conseguimos aplicá-los em nossa vida. Não conseguimos compreendê-los ou na sua essência e em sua beleza. Falamos de Deus em fé, em espiritualidade, como se respirássemos em uma atmosfera de escuro pesadelo. Não conseguimos trazê-los para a nossa vivência. E vamos adiando a nossa transformação, porque o mundo com seus feitos, valores e conceitos ainda exerce maior influência sobre nós. Vamos sendo levados pela corrente incessante do rio da vida, rolando no emaranhado dos acontecimentos cegos e inconscientes, porque, na verdade, não queremos ver e nem ter consciência de Deus em nossas vidas. Tão presos nos encontramos ainda aos valores do mundo. Temos dificuldade em aceitar dentro dos nossos corações a proposta e os valores divinos. E vamos de queda em queda, até que decidamos por nós mesmos a levantar pelo próprio esforço e caminhar em direção ao Pai, como fez o filho pródigo em seu retorno para a casa paterna. Nós somos todos filhos pródigos e precisamos providenciar o nosso retorno para a casa paterna. Finalizaremos recorrendo, como sempre, a Emmanuel. Vamos ler a lição 44 do livro Ceifa de Luz, de autoria de Emmanuel, e psicografia do Chico, que discorre sobre a primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 14. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade,
Ele nos ouve. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Exponemos em prece ao Senhor os nossos obstáculos, pedindo as providências que se nos façam necessárias à paz e à execução dos encargos que a vida nos delegou. Entretanto, suplicaremos também a Ele nos ilumine o entendimento para que lhe saibamos receber dignamente as decisões. Porque todo pedido é atendido, tem resposta e é atendido. É só silenciar para ouvir. Não nos esqueceremos de que a nossa capacidade visual abrange mais ou menos unicamente o curto espaço dos 60 segundos de um minuto, enquanto que o Senhor, que nos acompanha, as numerosas existências passadas, existências que conservas agora na terra temporariamente esquecidas, esse Senhor nos conhece o montante das necessidades de hoje e de amanhã. Tenhamos suficiente gratidão para não suprimir-lhe a bênção. A providência divina possui os recursos e caminhos que lhe são próprios para alcançar-nos. Quando encarnados no plano físico, se na posição de enfermos, costumamos implorar do céu a dádiva da saúde corpórea, na expectativa de obter um milagre, e, às vezes, o céu nos responde com a imposição de um bisturi que nos rasgue as entranhas de maneira a reconstituir-nos o equilíbrio orgânico. Simbolicamente, ocorrem circunstâncias idênticas no quadro espiritual de nossa vida cotidiana. Rogamos a Deus a presença da felicidade em nossos dias, segundo a concepção com que a imaginamos, mas somos, via de regra, portadores de certos defeitos que nos impediriam acolhê-la, sem agravar as próprias dívidas, e Deus, em muitos casos, nos envia primeiramente o espinho da provação, que nos faculte a experiência precisa para recebê-la em momento oportuno. Receber a graça da cura, da felicidade em momento oportuno, como determina o recurso operatório para o corpo doente antes que se lhe restaure a saúde. Oraremos sim. No entanto, é imperioso, em matéria de petição, rogar isso ou aquilo ao Senhor, sempre de acordo com a sua vontade, porque a vontade do Senhor inclui invariavelmente a harmonia e a felicidade de nossa vida. Luz amiga, nós agradecemos a permissão de nos fazer ouvir. Agradecemos a caridade, a bondade para conosco, assim como agradecemos a todos pela caridade de nos ouvir. Paz para todos.